Bom, então nós vamos iniciar, né, com muita alegria mais uma vez nesse segundo dia. E hoje, que é o aniversário do Senhor Jesus, nós já conhecemos, já conosco. É um batalhador na doutrina. Arroz também, pensei que vocês iam trazer os meninos e cantar. Então, outra vez que vierem cantar para nós as suas. Então, é com muita alegria que ele está aqui conosco, vai falar um tempo todo mundo. Ontem, até para Claudinho aí, né, mentalmente, na expressão física, você vai falar de Paulo Estevam, então eu vou pedir para a Suzy fazer a oração para nós. Acredite estar aqui. Feche os olhos só para ver como é lindo esse amor. Sua luz em nossa luz, almas gêmeas a percorrer o caminho pra vencer. Eu te sinto sem cessar, eu te peço para amar. Seja livre, seja você. Eu te sinto sem cessar, eu te peço para amar. Seja livre, seja você. Sou seu anjo, pronto a cada momento, a força que nunca te esquece. Do seu lado eu vou estar. Sou seu anjo, pronto a cada momento, a força que nunca te esquece. Do seu lado eu vou estar. Sou seu anjo. Boa noite a todos. Estamos muito felizes de estar aqui. É contagiante essa alegria de vocês. Eu acredito que essa festa que é feita aqui é assim que a gente tenta viver o Evangelho também. Eu acredito que onde Jesus passava era muita alegria, era muita conversa fraterna. Vai ter lanche depois também, não vai? Acho que tinha também. Jesus estava em muitas festas. Algumas parábolas eram comparadas a uma festa, a uma boda, a um festim. Então essa referência levada para o lado espiritual, eu acho que é a nossa responsabilidade aí no planeta. Se a gente afirma que a doutrina espírita é o consolador prometido, então deve ser uma doutrina que leva alegria, que leva consolo, que leva esperança. E nós estamos vivendo um momento muito especial. Nós vivemos repetindo, ouvindo uma tal de transição. Vocês já ouviram essa frase, essa palavra? Já, né? Muito, né? Então, se a gente tem certeza dessa transição planetária, olha só, a bondade de Deus permitir que a gente esteja reencarnado no Brasil nesse momento, sendo cristão, numa região que está sob a influência espiritual. Como é que é o nome do centro? Eulipes Persanulfo.
há alguma dúvida que ele sabe que nós estamos reunidos nesse momento aqui, que ele está sentindo essas vibrações e nos envolvendo, Chico Xavier, Bezerra e todas aquelas almas que vieram antes que a gente preparar o terreno para a gente poder estar aqui com essa tranquilidade, com tudo à nossa disposição. Então essa oportunidade nossa é lúcida, é consciente, nós temos tudo para fazer diferença nessa existência. Vocês estão estudando ou vão estudar, que você me falou, filho pródigo? Não, nós vamos estudar. Vamos estudar. Na minha opinião, nós estamos exatamente no momento do filho pródigo. E depois de muito buscar a felicidade nas coisas materiais, volta, o pai o recebe de braços abertos, com uma festa também, né, na analogia da parábola, que essa festa é essa oportunidade de estarmos aqui como cristãos nesse momento. É outra oportunidade para que a gente recomece a nossa trajetória, agora mais lúcido e agora mais certo de qual é o roteiro da nossa felicidade. E o objetivo da gente trazer esse tema, até eu coloquei como sublime encontro, falar um pouco do livro Paulo Estevão, que dia 8 de julho passado completou 70 anos. Na minha opinião, a obra do Chico é a obra mais completa. E o Chico Xavier concorda comigo, ele falou isso também. Eu acho que foi depois que eu falei que ele disse isso. Mas eu concordo com o Chico, ele falou que é a obra mais completa. Levanta a mão para eu ter uma ideia aqui, quem já leu o livro Paulo Estevão? Oi? Então, eu tento ler pelo menos uma vez por ano esse livro. Quem não leu ainda, fica o convite, leia esse livro. Eu não vou contar o final do livro, pode ficar tranquilo, vale a pena. Qualquer assunto, qualquer sentimento, qualquer pensamento que a gente quer ter sobre o Evangelho, sobre a nossa vida espiritual, a nossa trajetória, está lá em Paulo Estevão em algum momento. Dos que leram o livro, qual o momento que ficou mais marcante no livro? Teve algum específico? Pra mim foi, E mais comentado também? pra mim foi quando ele viu Jesus, me marcou muito. É um dos mais marcantes e mais comentados, não é? Então vamos começar por aí. Eu não vou falar, eu quero falar algumas passagens aqui hoje, sem a ordem cronológica, tá? Lembrando que tem 3 personagens principais. Saulo de Tarso, que depois desse encontro e mais à frente na caminhada é chamado de Paulo de Tarso. Estevão, que no início do livro é Gesiel, que por um motivo de segurança, alguns acontecimentos ele passa a usar o nome de Estevão. E Abigail. Abigail é irmã do Estevão e noiva de Saulo de Tarso. Tá? Então, esse encontro aí que é um dos mais marcantes do livro. Eu queria assim, que a gente fizesse reflexões sobre esses encontros. O que eu tenho a ver com esse personagem? Eu acredito que quando a gente vai ler um livro, a gente tem que fazer essa avaliação. Qual personagem se identifica mais comigo? Qual o sentimento que está falando ali que eu estou precisando trabalhar? Ou qual que eu já adquiri? Porque eu tenho certeza que quando a gente entra num livro com o coração, esses personagens estão conosco, porque há uma evocação. E estando conosco, a gente é levado a esse clima do cristianismo primitivo. E essas almas, elas estão não só dali para cá, antes também, porque quando reencarnaram já estavam preparadas. Foi o momento que mais reencarnou almas iluminadas no planeta. Eles iam para as fogueiras, para o circo, cantando. Não foram almas que encontraram Jesus e processaram, eu vou mudar. Elas, a maior parte, já estavam preparadas naquele momento, já era a sua programação espiritual. Então, nesse contexto aí, a gente vai percebendo esses personagens muito próximos da gente. E eles continuam nos inspirando para que a gente faça essa caminhada junto com eles. E é o que a gente está se propondo nesse momento da nossa trajetória espiritual. Provavelmente, o que a gente levou milênios para caminhar, em 50, 60 anos nessa existência,
a gente vai também conseguir caminhar. A física fala que isso se chama salto quântico. Vai ter uma parábola do Moacir sábado agora falando disso, sobre física quântica e espiritualidade. Então, eles estão aí nos inspirando e muito presentes na nossa vida. Nesse encontro, as portas de Damasco, quando Saulo de Tarso estava indo perseguir os cristãos, Jesus aparece para ele, tem um encontro, e aí já tem uma frase maravilhosa que a gente precisa perceber a importância dessa frase, porque ele não falou só para Jesus. Isso aí precisa ecoar também na nossa mente e no nosso coração. Senhor, o que queres então que eu faça? Ele não falou assim, Senhor, o que você quer que a gente faça? O que o Senhor quer que nós façamos? Ele não fala isso. As almas que se propõem a um trabalho, uma mudança íntima e a um comprometimento, para de usar esse artifício. Porque às vezes a gente fala assim, nós estamos precisando trabalhar muito. Às vezes eu estou querendo dar a entender que eu estou fazendo a minha parte, e tem gente que não está fazendo. Francisco de Assis também usou isso, né? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Então, o compromisso é pessoal. Caminhar junto é maravilhoso, mas cada um tem o seu tempo, cada um tem as suas escolhas. Às vezes a gente acha que um companheiro vai 50 anos do nosso lado, daí a pouco ele toma outro rumo, ou é a gente que toma outro rumo. Então, o compromisso é pessoal. E a gente vai trazer rapidamente alguns encontros que a gente queria tentar fazer uma reflexão aí nessa noite. Logo em seguida desse encontro aí do Saulo de Tarso, ele tem uma situação interessante, que ele chega na cidade de Damasco e ele, cego, ele procura Sadoc. Sadoc era um amigo da juventude e era a pessoa mais querida que ele tinha naquele momento. E ele estava maravilhado, ele queria contar isso para as pessoas, ele precisaria de um pouco de ajuda por repouso, mas ele queria falar para as pessoas daquele encontro maravilhoso que ele tinha. E aí, ele chega junto com um servo às portas da casa de Sadoc, que era financeiramente muito bem sucedido, e aí eles chamam um dos trabalhadores da casa, e ele fica um pouco atrás e pede para o servo ir lá dizer, olha, Saulo de Tarso teve um encontro com Jesus e pede para ter um momento com Sadoc. Enquanto ele vai lá e fala, o amigo fica muito surpreso, porque ele estava num encontro lá com os judeus e ele não aceitava essa possibilidade dos cristãos. Eles achavam que era uma coisa pueril, que não tinha sentido nenhuma. E aí ele ouve lá de dentro Sadoc dizer, diga a ele que não estou. Mande-o para uma pensão, que logo que eu puder eu vou lá. E aí a resposta chega até esse servo e fala até Saulo de Tarso, olha, ele não está aí. E aí ele fala assim para o servo, perfeitamente, então vamos caminhar. E naquele momento ali, ele já dá um grande exemplo para nós, de compreensão, de aceitação, porque ele poderia falar assim, puxa vida, o único amigo que eu tinha para procurar aqui, mas ele já se coloca no lugar do outro. Será que se eu estivesse na posição dele, eu também não teria essa mesma reação? Isso acontece com a gente no dia a dia ou não? Temos ou não temos situações de expectativas e as pessoas nos frustram? No momento que a gente precisava, e a nossa reação é essa, de compreensão. Então é um exemplo interessante, porque no mundo de expiações e provas, diversas vezes nós vamos passar por isso, e a gente precisa estar mais seguro do que nós pensamos e sentindo, para não esperar do outro aquilo que ele não pode nos dar. A frustração ocorre quando a gente espera uma coisa que o outro não pode nos dar. Outro momento do livro, que também foge aí da sequência cronológica, é quando, antes disso, Saulo de Tarso, Júlio de Sadoc, vai visitar a casa do caminho.
que é onde Pedro e os demais companheiros já pregavam o Evangelho, já curavam, já alimentavam, cuidavam das pessoas que chegavam lá aflitas, em atividades muito parecidas com a que a gente hoje acredita que é a função nossa, né, de atender os aflitos. E aí, nesse dia, Estevão está fazendo o comentário do Evangelho. E aí, quando ele começa a exaltar Jesus, na visão de Saulo, colocando acima dos profetas, dos judeus, Saulo de Tarso não se contenta. Ele levanta e propõe um debate. E eles começam a se debater, um defendendo as leis mais materiais, que é Saulo de Tarso, humanas, e Estevão, já compreendendo a mensagem do Evangelho, já fala de uma visão espiritual, de que Jesus era a continuidade dos profetas. E aí, eles começam a se debater, e Saulo, orgulhoso, ainda arraigado às questões materiais, não suporta a serenidade de Estevão, as palavras que faz com que ele se sinta derrotado, e aí ele, muito nervoso, muito irado, vai perdendo o controle, e Estevão o tempo inteirinho não querendo o combate, mas sim o debate. E aí, Saulo de Tarso com isso, o convoca para ir no Sinédrio, que é onde que era o lugar que ele dominava, com o público dele. E isso é feito. E novamente, ele se sente ofendido, se sente derrotado, ao ponto de propor a pena de morte pelo apedrejamento a Estevão. E aí, Estevão, muito serenamente, nos dá exemplos de coragem, de testemunho, que é o que nós estamos vivendo hoje na atualidade. Talvez a gente não corra mais o risco do apedrejamento, mas a todo momento se comportar e ter uma postura de cristão, de defender o direito não só meu, mas do outro, nem sempre a gente tem essa coragem. Posso te usar como exemplo? Tudo bem? Alguém já viu uma pessoa usar a vaga de um deficiente em um lugar público que não é deficiente? E nós temos coragem de ir lá sempre. Às vezes é uma única vaga que tem no lugar. Se um deficiente chega, ele vai ter que parar muito mais longe, e a pessoa usa uma frase que é muito comum: é só um minutinho. E esses dias eu tomei a coragem, falei, não, agora eu acho que não dá mais para ficar se escondendo. E justamente num dia que o cara era muito forte, mas eu vou correr esse risco. Eu cheguei para ele e falei, na minha opinião, isso tem muito a ver com o Evangelho. O Evangelho acho que não é só a questão religiosa. Eu acho que a gente tentar viver eticamente, e sempre que possível, eu acho que não é só defender, a pessoa está passando fome e eu preciso fazer algo. É a todo momento, não só defender virtualmente. A maioria das vezes é a nossa própria postura. Porque não adianta nada eu falar uma situação dessa e ir numa fila de banco e eu ir lá e furar, que eu estou comprometendo a mesma coisa. Né? Então são nesses pequenos gestos que eu acredito que a gente vai cada vez mais tendo essa coragem e esse testemunho. Saulo de Tarso, num determinado momento, ele resolve, até por conselho de amigos, após aí já o encontro com Jesus, se recolher no deserto, para se preparar. Então ele fica lá estudando, entendendo a postura do Evangelho, esperando as inspirações, e aí ele resolve voltar então para a sociedade. E até por um sentimento de remorso, de culpa, ele procura primeiro os cristãos, porque na trajetória dele, logo após a pena de morte que Estevão foi colocada, ele começa a perseguir cristãos e suas famílias nas mais variadas maneiras. Então são muitas pessoas que são perseguidas, presas e mortas sob as ordens e o incentivo de Saulo de Tarso. E aí ele já tinha um remorso e ele precisava se reconciliar, ele precisava pedir perdão para esses cristãos que eram os da casa do caminho. Só que quando ele chega lá,
eles ficam desconfiados, porque imagina, depois de tantas perseguições, ele vem e pede para ficar junto deles ali, na mesma casa, e aí eles têm alguns diálogos, eles falam assim, bom, eu acho que é melhor que eles peguem uma pensão até que a gente resolva. E um dos comentários que se coloca é o seguinte, e se ele é ainda o mesmo lobo, mas agora em pele de cordeiro, tentando nos atacar? E aí Pedro, sempre muito sensato, tem uma frase maravilhosa. Tudo bem, e se for um lobo, o que um cristão deve fazer com um lobo? Matá-lo ou domesticá-lo? Criticá-lo ou trazer o sentimento de amor? E aí eles pedem para que ele se coloque uma pensão e pede para que Barnabé, ainda muito jovem, vá lá para conversar com ele, para sentir se essas palavras dele eram verdadeiras. E aí ele vai, ouve todo o relato emocionado de Saulo de Tarso e tem certeza da veracidade do encontro com Jesus e da proposta dele de mudança, ao ponto de, no final da conversa, vendo a vergonha e a dificuldade que Saulo de Tarso estava de reencontrar aqueles companheiros, ele fala para Saulo para encorajá-lo. Quem de nós já não errou nesta vida? Fazemos essas avaliações, pessoal, sinceramente. Assim que uma pessoa erra com alguém próximo da gente, ou conosco, nós temos esse sentimento imediato? Está tudo certo. Quem de nós não errou nessa vida? Então perceba que a todo momento, essas vivências são muito próximas da que a gente está vivenciando hoje, das nossas lutas. São exemplos para que a gente possa refletir de uma pessoa que transformou as suas atitudes, que teve tempo, assim como outros exemplos que a gente tem ali no Evangelho, de propor uma nova caminhada. A todo momento a gente vai se deparar com situações que vai pedir uma renovação de atitude, porque são atitudes seculares que a gente vem trazendo e de repente a gente se coloca numa outra proposta. Por isso que não é fácil a gente o tempo todo acertar. Olha como que Saulo de Tarso ou Paulo de Tarso é muito próximo da gente. Veja se essa frase dele não tem muito a ver com a gente. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, este eu faço. Não tem muito a ver com a gente. Mas 30 anos depois ele diz, já não sou eu quem vive. Quem que é? É o Cristo que vive em mim. Então é esse o nosso momento. Não é virar anjo, não é virar santo da noite para o dia, mas é conseguir. E na minha opinião, é não se preocupando das nossas muitas imperfeições. É valorizando as nossas conquistas. É valorizando o que a gente já tem de bom. Em vez de ficar se debatendo, nossa, eu sou muito orgulhoso, mas eu sou vaidoso, mas eu sou muito egoísta. Não, vamos ver o que a gente tem de bom e colocar isso a serviço do trabalho. Qualquer que seja a nossa qualidade, alguém do lado está precisando. E aí vai ser maravilhoso, porque uma proposta dessa vai nos levar a uma conquista que vai levar a outra, e a hora que vê, a gente já conseguiu anular muitas das nossas imperfeições. Outro momento interessante do livro é um debate que é proposto por Tiago, que já era cristão, mas ainda muito preso às questões materiais do judaísmo, e Saulo, aí já Paulo de Tarso, já propondo um cristianismo liberto, espiritualizado, e a casa do caminho estava muito condicionada a Tiago, porque até por proteção pelas perseguições antigas, Tiago começa a conduzir algumas coisas dentro da casa. E aí, um grupo defendendo a proposta de Tiago, outro grupo propondo a proposta de Paulo de Tarso, e Pedro, sensato, o bom senso, sempre conduzindo essas situações. E aí, num determinado momento, ele já estava pendendo para o lado de Paulo de Tarso, porque ele sabia que a proposta dele era mais libertadora. Mas aí, de joelhos, ele faz uma prece, pedindo para que Jesus o inspire
a tomar a decisão correta. Só que Jesus não inspira Pedro. Ele aparece luminoso para Pedro e diz, já percebendo os questionamentos de Pedro: atende primeiro os filhos do Calvário, depois você atende os teus caprichos. Atende primeiro os filhos do Calvário, depois você atende os teus caprichos. Provavelmente aqui em Cristais a gente não tem caprichos dentro da casa espírita, nem em Franca, né, Souza? Mas quando a gente vai para outras cidades, a gente já viu amizades serem desfeitas por caprichos pequenos, reuniões terminarem por caprichos, grupos se desfazerem ou partirem por caprichos. Então esse é o momento da gente ter um pouco mais de maturidade espiritual. Eu fui falar numa casa espírita certa feita, e nós chegamos lá, tinha uma mesa muito comprida assim na minha frente, e os trabalhadores da casa sentavam do lado assim, ó. E as pessoas que vinham assistir a palestra ficavam à frente. E aí eu estava falando disso, mas era um outro contexto, e eu fui dar um exemplo e falei assim, por exemplo, alguém da casa pode ter escolhido colocar a mesa, mas alguém poderia ter falado assim, ó, essa mesa fica melhor desse jeito. Aí uma senhora que estava de cá falou assim para outra: aí Maria, eu te falei que a mesa tinha que ser desse jeito. A outra falou assim: não, é desse jeito, o moço só está dando um exemplo, ele não está concordando com você. Eu falei: olha, vou esperar as duas terminar a discussão. E elas ficaram um pouco conversando, discutindo sobre a posição da mesa. Aí eu pensei na hora, vocês acham que elas iam acreditar que eu só joguei aquele exemplo ali? O que deu a entender para elas? Que alguém da casa espírita, talvez uma pensando da outra às vezes, que falou assim, ó, você acredita que é fulano? Que da onde que eu ia tirar um exemplo desse, uma cidade longe, a primeira vez que eu tinha ido? Provavelmente um obsessor que me soprou. Então, gente, normalmente são pequenos detalhes que faz com que a gente às vezes perca relações. E não estou me excluindo disso, sinceramente. Já nos afastamos de amigos muito queridos por causa de delírios nossos e deles. Já tivemos muita dificuldade dentro do nosso grupo por causa de coisas pequenas. Herculano Pires fala que a doutrina espírita é uma doutrina de gigantes conduzida por pigmeus. No sentido que estamos no começo da caminhada, mas com certeza vamos chegar também nesses gigantes. Então é essa certeza que faz com que a gente não desanime, porque persistir é para poucos. Já no final da sua trajetória, Saulo de Tarso, Paulo de Tarso, depois de muito caminhar, muito sofrer, muito provar, muito testemunhar, ele também é condenado à pena de morte. E ele é levado para fora da cidade, e aí o carrasco que ia executar aquele momento ali diz para ele: olha, eu lamento muito ter que fazer isso com você. E aí ele fala assim: por mim não lamentes, porque eu tenho certeza que daqui a pouco eu estarei com almas maravilhosas que estarão me recebendo para um compromisso sagrado. Lamente por você, que depois desse ato ainda vai continuar escravo desses sanguinários que são seus chefes. Então, isso nos leva a essa certeza que da agora para frente nós estamos sob a orientação dessas almas. Independente de qual seja a minha fraqueza, a sua, as nossas dificuldades, essas almas estão conosco. Nós não vamos ficar tanto tempo caído mais como a gente ficava. Os nossos erros podem até ser os mesmos, mas vão acontecer menos vezes. E aí nós vamos ter a coragem de continuar. Porque essa certeza de Paulo de Tarso é fruto da consciência tranquila no dever cumprido. E é isso que tem que nos animar. Não que a gente já está preparado para grandes obras. Os que já estão, ótimo.
Os que já têm compromisso todos os dias, seja na casa espírita, ótimo. Mas a grande maioria de nós, e especialmente aqueles que ainda nos procuram, ainda precisam da esperança. A doutrina espírita tem 3 aspectos: esclarecimento, consolo e esperança. As pessoas buscam mais a casa espírita por qual? Uma pessoa que chega à casa espírita com culpa, errou, ou alguém que fez alguma coisa e ela está magoada, ou uma dor muito aflitiva, o esclarecimento nem sempre é o primeiro remédio. Vai adiantar a gente falar assim: ah, mas você aprontou na vida passada, você está passando por isso? Isso aí se chama karma. Então você fez muito, você aprontou. Pode até ser verdade. Ajudou naquele momento? Não ajudou. Então normalmente o primeiro contato é de esperança. Por isso que eu falei no início, essa alegria é contagiante. Isso deve estar presente em todas as nossas reuniões, em todos os nossos encontros. Mas indo um pouco mais no bate-papo, mas na verdade voltando, né, na parte cronológica, para chegar no ponto que eu penso ser um dos mais fundamentais no livro. Quando Paulo de Tarso já tinha perdido os amigos antigos, boa parte da sua família, ele resolve procurar o seu pai, uma última esperança de ter um apoio. E aí, o pai já idoso, muito apegado às regras da atualidade, não aceita de maneira alguma, fala que Jesus era um lunático, era um andarilho, e fala que ele estava louco também, e diz para ele escolher entre esse Jesus ou continuar sendo seu filho. E ele já não tinha mais escolhas, porque o Jesus já estava dentro dele. Então, ele, diante dessa opção do pai, ele sai sofrendo uma das maiores tristezas da sua existência, não pelo que o pai tinha feito com ele, mas pelas palavras que o pai disse se referindo a Jesus. Mas também sabendo que Jesus não estava ofendido. É porque as palavras que os pais se referiam a Jesus mostravam a distância que ele ainda estava de Jesus. Então ele estava tendo um sentimento de compaixão pelo pai. Ele sai caminhando aturdido e após alguns passos, um servo do pai o leva uma moeda, um saco de moedas, para as primeiras necessidades. E aí ele tem o ponto mais crucial, segundo Emmanuel, da trajetória dele. Emmanuel fala que aquele momento ali foi a maior luta e a maior vitória de Paulo de Tarso naquela existência. A vontade que ele tinha era de recusar, porque o orgulho falava mais forte. E aí ele começa realmente a quebrar o orgulho e dar um grande exemplo de humildade ao pegar aquele saco de moedas. Porque ele sabia que ia precisar, e entendendo o pai, sabia que vinha de um coração generoso, que ainda pensava e se preocupava com o filho, mas não tinha estrutura para mudar naquela altura da sua vida ali. E aí ele sai atordoado, e para repousar e colocar os pensamentos em ordem, ele procura uma caverna à beira da cidade. E aí, quando ele começa a fazer algumas reflexões, voltando ao passado e tentando entender o porquê de tudo isso, a noiva que partiu, todas as ofensas, os reencontros, ele é levado em desdobramento a um plano superior. E aí, em êxtase, por estar no mundo superior, ele vê a chegada luminosa de Abigail e de Estevão. Sem conseguir controlar os sentimentos, ele cai de joelho em prantos. E aí 2 frases têm que tocar o nosso coração de maneira muito forte. Primeiro é Estevão, que dá a mão e diz para ele: levanta-te, Saulo. Essa frase é para nós, em qualquer circunstância que a gente tiver. Levanta-te e segue. E aí
Abigail diz a outra frase que deve marcar o nosso coração. Que é isso, Saulo? Choras? Tarefa agora que está começando. É para nós? Não estamos começando aí no cristianismo? Então, na hora das lágrimas, que a gente realmente se reconforte, que siga em frente, porque a nossa tarefa está apenas começando. Saulo tenta, porque ele está em êxtase, é muito confuso, mas ele tenta conciliar os pensamentos para poder fazer algumas perguntas, porque ele pensava no sonho de ter construído uma família, nos filhos, e Abigail responde mentalmente para ele: os nossos filhos agora são os filhos do Calvário do mundo. E aí outros questionamentos, até que ele consegue se fixar em 4 perguntas, que é o nosso roteiro de vida aqui no planeta Terra. A primeira, para Abigail, ele pensa: como alcançar? Não. Que fazer para adquirir a compreensão perfeita aos desígnios do Cristo? E ela fala: ama. No nosso estado ainda, o amor atitude. O amor atitude é aquilo que a gente vai precisar dia a dia estar pensando qual é a melhor atitude amorosa. Porque o amor sentimento a gente vai conseguir um pouco mais para frente. Como o Chico, que ao chegar nesse recinto aqui, a sua aura já envolvia todos nós, já era uma emoção, porque ele já era amor. Ele não precisava fazer alguma coisa para provar o seu amor, ele já nos envolve. E aí, em cima desse questionamento, Paulo de Tarso pergunta: mas como alcançar tão elevada expressão de esforço com Deus? E ela responde: trabalho. O trabalho no bem, não só pelos outros, mas o maior bem que a gente pode fazer para a sociedade, que é nos melhorar. Quando eu socorro alguém que está sofrendo, eu estou ajudando uma pessoa, uma família. Quando eu melhoro uma dificuldade minha, quando eu desenvolvo uma virtude, todos que estão convivendo comigo vão se sentir melhor. Então, o melhor bem que eu posso fazer para a sociedade é me melhorar. E segue: e quanto ao desânimo destruidor de muitos? E ela diz: espera. A esperança. Tudo tem seu tempo. Parábola do semeador. Cada semente num lugar, simbolizando um coração, cada um no seu tempo. Mas ela vai frutificar também no seu tempo. E a última pergunta, ele já percebe que Estevão já estava partindo, se despedindo, e ele querendo reter aquele momento ali. Abigail já se coloca numa posição de despedida também, e aí ele faz a última pergunta: e quanto às indiferenças dos homens? Ela diz: perdoa. Então, o amor, o trabalho, a esperança e o perdão. Não no seu estado mais sublime, mas nas possibilidades das nossas forças, nos limites da nossa condição, mas muito, muito além do que às vezes a gente se propõe. Porque muitas vezes a gente se coloca em 2 situações: ou a justificativa ou a culpa excessiva. Quando eu justifico, eu coloco a responsabilidade da minha infelicidade no outro. E quando eu me culpo, eu fecho a possibilidade, querendo que as pessoas passem a mão na minha cabeça e fiquem com dó de mim. Então, nem a justificativa e nem a culpa. Apenas o reconhecimento de que errei. Mas eu vou seguir em frente. Até porque a parábola do filho pródigo, a frase marcante diz: Senhor, eu não sou digno mais de ser chamado seu filho. O filho pródigo, no auge da dor, do sentimento assim, de perda de autoestima, ele fala para o pai: eu não sou digno de ser chamado seu filho. E quando nós estamos nos sentindo tristes, não estamos nos valorizando, de forma indireta é isso que nós estamos dizendo para Deus: eu não sou digno de ser chamado seu filho. E na verdade, somos muito. Tem uma frase de caminhão que fala assim: ó, eu não sou dono do mundo, mas
Sou filho do dono. O que Jesus faz com o nosso planeta hoje, um dia nós vamos fazer. Estamos começando, mas a gente tem que olhar lá para cima. Vocês conhecem, já ouviu falar no Marcos Pontes? Quem já ouviu falar? Astronauta brasileiro, lembra? Ele, quando ele estava na aeronáutica, de madrugada, no frio, eles eram levados para lugares com lama, até aqui, ó. E todo mundo reclamando, falando que aquelas pessoas estavam judiando dele, que eles estavam sofrendo ali, e ele olhando para as estrelas. E ele falava assim: o meu sonho está lá em cima, não está aqui. E ele foi e buscou o sonho dele. Assim como cada um de nós temos o nosso sonho. E a Suzy, já quase encerrando, vai cantar uma música que se chama Mudança. Porque hoje a gente muda o destino, que não é o nosso caso, a gente já está no roteiro certo, mas às vezes é preciso que a gente mude o sentimento. O refrão é facinho, quem quiser acompanha. De Andréia Rodrigues, Mudança. Eu sei que um dia o mundo vai melhorar. Vou fazer o que posso, a semente vai brotar. E não vou esperar a folha cair, no rio secar, o sol se apagar. Vou começar, hoje mesmo vou mudar para melhor. Eu vou mudar para melhor. E um mundo novo e feliz na terra vai germinar, com alegria de noite e de dia, no perdão, na emoção, mais harmonia, mais amor no coração. E não vou esperar a folha cair, o rio secar, o sol se apagar. Vou começar, hoje mesmo vou mudar para melhor. Eu vou mudar para melhor. Se cada um faz sua parte, toda parte faz um todo. Se fazer parte desta vida é no bem se entregar. Não vou esperar a folha cair, o rio secar, o sol se apagar. Vou começar, hoje mesmo vou mudar para melhor. Eu vou mudar para melhor. Com amor e carinho, na chuva caindo, na flor se abrindo, na vida feliz, de corpo e alma, para o bem vou trabalhar. E a cada dia a semente vai brotar. E não vou esperar a folha cair, o rio secar, o sol se apagar. Vou começar, hoje mesmo vou mudar para melhor. Eu vou mudar para melhor. E não vou esperar a folha cair, o rio secar, o sol se apagar. Eu vou mudar, hoje mesmo vou mudar para melhor. Eu vou mudar para melhor. Se procuras o Cristo soberano, por excelso refúgio às próprias dores, busca, hoje, amanhã, por onde fores, o torturado coração humano. Desce ao vale dos grandes amargores, onde revelam o sofrimento insano, a aflição, a miséria e o desengano,
entre flagelos purificadores. Desce a feição do sol na noite fria, guardando a caridade por teu guia, ajudando e servindo a cada hora. E ante a luz da divina primavera, encontrarás o Cristo que te espera, crucificado em cada ser que chora. Foi muito bom estar aqui com vocês. Que Jesus abençoe a todos. Muito além das palavras da música, o que a gente vem trazer para vocês aqui é o nosso sentimento. E que a paz esteja com todos nós. Alguém quer fazer um comentário? Aproveitar a presença dos dois, né? Para aprender mais, ou trocar uma ideia, né? Pede para que eles venham mais vezes. Vai ser uma alegria, uma disposição. Pode brincar. Alguém quer fazer uma pergunta, um comentário? Mais? Então a Suzy encerra de novo, né? Eu hoje não tenho de falar, agora nós estamos bem para frente. Você quer ver depois? Diminuir a luz. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Nossa pensar paz, você cantou, o nosso coralzinho, nós temos pensamentos. Então nós agradecemos, né, a presença de todos. Amanhã nós vamos estar com o Gustavo Lessi, que nos acompanha na quarta-feira, né? E ele vai falar na lição das traduções bíblicas, e que nós possamos estar reunidos assim nessa paz, né, no terceiro e com muito bem. Vamos tomar um chazinho? Um beijo no coração de todos, tá? Obrigada.